Fala Brasil! Bora aprender como criar do zero o seu próprio template de acompanhamento financeiro? Antes de começar o vídeo, eu já vou deixar aqui um pedido para vocês. Deixem nos comentários se vocês têm algum nome mais legal para traduzir de tracker do inglês para acompanhamento em português. Que palavra fica mais legal em português? Acompanhamento financeiro às vezes parece meio básico, né? Mas bora lá, vamos gravar esse vídeo. É isso aí então, pessoal. Primeira parte desse nosso passo a passo vai ser criar as nossas bases de dados. Como é um passo a passo, né, que a gente quer ensinar o básico para as pessoas, nós vamos fazer ele de uma forma bem simples. Nós vamos fazer então 3 bases de dados. Uma vai representar a conta, que é como se fosse a conta bancária, pode representar a sua carteira, né, o que você tem em dinheiro, pode representar um cartão de crédito, você vai poder criar quantas contas. E depois nós vamos ter 2 outras bases de dados. Uma de receitas, que representa todo o dinheiro que vai entrando na tua conta, e uma outra de despesas, que vai representar toda aquela saída de dinheiro da tua conta. Beleza? Então, explicado quais são as nossas 3 contas, vamos começar aqui. Primeiro, o nome do nosso template completo, né? Vamos chamar ele aqui de acompanhamento financeiro. E de novo, deixo aí um pedido para o que é mais legal do que acompanhamento para traduzir tracker. E beleza, vamos dar um espacinho aqui e vamos criar as bases de dados. Como eu disse, é um exemplo para ser bem simples. Então vamos criar aqui inline, quer dizer que essa base de dados ela vive dentro dessa nossa página. Assim é mais simples e a gente não precisa ficar alternando muito aí entre páginas, a gente consegue fazer tudo aqui nessa mesma tela aqui no tutorial. Vamos criar uma base aqui inline, essa nossa base aqui vai ser a primeira, nós vamos chamar ela de contas. A gente cria aqui outra base de dados inline, que vão ser as nossas despesas. E como a gente gosta mais de receita do que despesa, eu vou colocar aqui, antes da tabela de despesas, a nossa base de... Então é isso aí, nós vamos usar essas 3 tabelas, contas, receitas e despesas. Beleza? Vamos então agora para o nosso passo número 2. A gente vai adicionar as propriedades de cada uma dessas bases de dados. O que a gente precisa aqui nas contas? Então, o nome continua existindo, não vamos usar tags, e a gente vai trocar esse campo aqui, que já vem criado. Então, e a gente vai colocar aqui um campo numérico, vamos chamar esse campo de saldo inicial, e ele vai ser um campo numérico. E o formato que a gente vai dar para ele, como nós vamos dinheiro, nós vamos formar ele aqui em real. Beleza, então estão aqui criados 2 campos básicos por enquanto, nome e o saldo inicial dessa nossa. Vamos então para nossa tabela de receitas. Aqui em receitas nós também vamos precisar, não vamos usar tags, a gente vai precisar de um campo valor que representa o montante que a gente recebeu. Do mesmo jeito vai ser aqui um número, o formato que nós vamos usar é real. Além de valor, a gente vai ter também a data de que determinada transação foi executada. Então vamos adicionar aqui mais um campo, data, colocamos do tipo date, bem isso. Eu particularmente gosto de mudar aqui, especialmente numa tabela como essa, para ser mais simples. Ao invés da data completa, a gente coloca dia, mês e ano. Não importa muito o horário das transações que a gente está fazendo aqui. E é isso, nosso campo data está feito. Vamos fazer também um campo categoria. Se você quiser classificar de alguma forma as suas entradas, vamos então mudar o tipo dela para que não seja um simples texto, mas para que ela seja algum select. E aí você pode pôr aqui as categorias que você quiser. Por último, a gente vai criar aqui agora, vamos explorar um conceito que tem Notion, da gente relacionar 2 tabelas. Eu estou falando tabela aqui, já pode fazer o deparo aí na tua cabeça que todo o contexto. Nossa, tabela é a tabela de uma base de dados. Nós vamos fazer uma relação entre receitas e contas. A gente vai fazer com despesas também, então eu aproveito agora para explicar o que quer dizer isso. O que elas vão fazer? A gente vai ter uma conta, por exemplo, vamos criar aqui a nossa conta 1, ou conta banco com saldo inicial de R$2.000. Isso representa a nossa conta. Como é que eu vou fazer para que as receitas que eu forem entrando aqui entrem relacionadas com essa conta? Nós vamos fazer, nós vamos criar um campo aqui do tipo relation, que é esse aqui, setinha. Ele vai pedir para a gente escolher aqui uma tabela, então a nossa tabela
contas, a gente está trabalhando na tabela de receita. Veja que você pode até relacionar ela com ela mesma. Tem aplicações para isso. Mas aqui a gente vai fazer a relação dela com a nossa tabela de contas. E a gente quer mostrar na tabela de contas as nossas receitas. Então, quando a gente clica aqui, perceba que o Notion mostra aqui para a gente que a gente tem a relação indo e vindo entre receitas e contas. Vamos deixar fechado. Então, a gente já tem o nosso campo contas aqui dentro de receitas e a gente tem o campo receitas dentro de contas. Então, só a título de demonstração, se eu criar aqui uma receita, vamos supor aqui salário de junho, 5.000. Vamos pegar a data de hoje. Posso escolher uma categoria, mas a gente não vai fazer isso agora. Quando eu vir aqui, ele já vai me mostrar as contas que eu tenho. E se eu clicar conta banco 1, você percebe que ele vai aparecer aqui. Nas receitas da nossa base de dados de contas, vai aparecer a nossa receita salário de junho. Tá lá. Agora, essa receita pertence a essa conta do banco 1. Agora que a gente fez isso para as receitas, vamos criar os mesmos campos aqui para as despesas. A gente começa alterando o campo tags para um campo que realmente a gente vai usar. Então a gente coloca o valor, muda o tipo dele para número e o formato para real. A gente cria agora um campo data, que vai ser do tipo tem. Se você tem o seu Notion configurado em português, vai ter algumas diferenças aí, mas mais fácil usar em português. Então vamos colocar no nosso formato aqui do Brasil, dia, mês e ano. Temos valor, temos data. Podemos também criar uma categoria do tipo. Também normalmente você vai usar categorias de despesa diferentes das categorias de receita. E por último, também vamos fazer aqui a nossa relação. Eu também escolhi o nome, ele vai fazer a nomenclatura automática para a gente. Novamente, a gente está na tabela de despesas, vamos fazer a relação com a tabela ou com a base de dados contas. Aqui, ó, antes da gente mudar esse botão aqui para aparecer no contas, perceba que é uma relação só de despesa para conta. Mas nesse caso a gente quer uma relação de duas mãos. Então, e aí ele já deu o nome para a relação aqui na tabela despesas, chama contas, e lá na tabela contas, tabela relacionada em contas, ela vai chamar despesa. Criamos a relação, vamos mostrar que funciona. Está aqui já o campo despesas dentro da base de dados de contas. Então, vou criar aqui uma despesa de teste. Vamos criar aqui conta de luz. Junho, valor R$100. Data de hoje também. Quando eu selecionar a conta aqui do banco 1, vai aparecer aqui em cima na despesas essa despesa conta de luz de junho. Olha lá, aqui falando que essa despesa pertence a essa conta e essa conta já sabendo que tem essa despesa. Então aqui a gente já criou nossas propriedades, já adicionamos aqui alguns dados de exemplo para a gente poder validar que as relações estão feitas. Eu vou adicionar agora também alguns outros dados de exemplo, só para a gente ter um pouquinho mais de dados aqui e validar as fórmulas você depois, tá? Beleza? Então temos aqui já as nossas 3 bases de dados criadas, cada uma com alguns dados populados para ir validando. Funcionava. Podemos agora passar para o novo. 3 seria adicionar os roll-ups e as fórmulas. Continuando então aqui com o nosso passo 3, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos adicionar os roll-ups do inglês. O que é um roll-up? Roll-up, ele vai permitir a gente explorar as relações que a gente criou entre as bases de dados para a gente poder fazer contas, estimativas, sumarizações, qualquer uso que nós vamos dar aqui nesse nosso exemplo. A gente quer ter uma coluna aqui, né? A gente tem as linhas, que é a conta, e as colunas, que são as propriedades. Nós queremos ter aqui uma coluna que vai sumarizar todas as nossas despesas e uma outra coluna que vai sumarizar todas as nossas receitas. Então, para isso a gente cria um roll-up que vai usar essas relações que a gente criou aqui com as linhas de despesa, linhas de receitas, para a gente ter um totalizador. Então, vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Vamos pegar então para a gente fazer as despesas totais primeiro. A gente cria uma nova propriedade, bom, aqui rollup, está bem ali embaixo de relation da relação que a gente já criou, e vamos chamar esse rollup de despesas totais. Agora, qual é a relação? Se a gente quer o total de despesas, a gente vai buscar a nossa relação com a base de dados de despesas. Qual é a propriedade? O nome? Não. A gente quer usar o valor.
E o cálculo que nós vamos fazer em cima dessa propriedade que pertence à base de dados despesas é somar. Então nós vamos vir aqui e procurar soma. Perceba que tem muita coisa legal aqui, né? A gente poderia pegar a média, né? Ver a despesa média. A gente podia contar quantas entradas de despesas a gente teve. E aí, um monte de opções legais para você explorar aí enquanto está aprendendo. Bom, mas aqui nós vamos usar a soma. Tá aqui o nosso somatório de despesas. Perceba que ele já vem no formato do campo que a gente selecionou aqui, né? Então aqui a gente selecionou o formato real. Então aqui ele já vem no formato real. E ele está me falando que o total das nossas despesas é 460. É isso mesmo, né? Então, 300 mais 100 mais 60. 460. Se a gente vier aqui e mudar esse 60 para 80, ele já atualiza aqui, né? Então, essa é uma relação viva, ele está o tempo todo já somando todas as nossas despesas da conta 1 dentro da conta 1. Então agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez para as despesas com as receitas. A gente vem aqui de novo, seleciona o nosso campo. Olá. Agora a gente quer receitas, então nós vamos escolher a relação com a base de dados receitas. Dentro da base de dados receitas, a propriedade que nós vamos usar é de valor e a conta que nós vamos fazer, o cálculo que nós vamos fazer é somar tudo. Vamos mudar o título aqui para receita totais. E aí, está criado o nosso campo. Ele está falando que as nossas receitas totais estão dando agora 6.006, tá certo? 5.000 mais 1.000 mais 6. Bom, para concluir o nosso passo 3, eu vou fazer uma fórmula que vai representar para a gente o nosso saldo. A fórmula vai permitir a gente fazer contas para cada uma das linhas, porque a fórmula é uma nova coluna. Então ela vai se aplicar a cada uma das outras colunas agindo nessa linha. Falando assim, pode parecer estranho para quem não está acostumado a lidar em planilhas ou bases de dados, né? Mas fazendo o exemplo aqui vai ficar bem fácil. Então vamos criar a nossa fórmula. Vem aqui, a gente quer uma nova propriedade, é uma nova coluna. A gente pega a nossa fórmula, está bem em cima das relações, e vamos chamar aqui saldo. Nós vamos fazer aqui, então, a fórmula mais simples que tem, né? Fazer conta entre algumas propriedades. Aqui tem muita fórmula matemática aqui, né? Que uma fórmula permite a gente usar. Nós vamos fazer uma bem simples agora. Aqui estão listadas as propriedades, né? As nossas colunas aqui da base de dados que a gente está usando, e a nossa fórmula. De saldo, a gente vai pegar o nosso saldo inicial, que é o quanto a gente fala que eu tinha antes de começar a fazer meus registros de receitas e despesas. Eu somo nesse saldo inicial as nossas receitas totais e eu subtraio das receitas totais as nossas despesas. Então a nossa fórmula é essa, ele vai pegar o nosso saldo inicial, pegar tudo que entrou de dinheiro e descontar tudo que saiu de dinheiro. Vamos ver se essa nossa continha está certa. Isso aqui. Está aqui a nossa fórmula de saldo, falta a gente formatar ela aqui para real. Então, beleza, está lá R$ 7.526. Então, o que ele está fazendo? Ele está somando saldo inicial 2.000 mais as receitas, 6.006 mais 2.000 dá 8.006 e descontando 480. Tá difícil fazer a conta aí? Então, vamos mudar aqui, ó. Vamos fingir que a gente ganhou na loteria 480, que é exatamente o que está lá nas despesas. Aí você vai ver. É mais fácil fazer a conta. Então, 6.480 mais 2.000 deu 8.480. Descontados os 480 vai dar 8.000, certo? Então, com isso, a gente termina esse passo 3, em que a gente foi lá e criou sumarizadores, né, das nossas despesas, das despesas totais, os sumarizadores das nossas receitas em receitas totais, e a gente calcula o saldo fazendo a conta do saldo inicial mais as receitas totais menos as despesas totais. Mas então, dando o nosso próximo passo, é o A4 agora. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer as views das nossas bases de dados. As nossas databases, né, as nossas bases de dados, elas estão aqui ainda numa visão formato tabela. Por isso que eu estou até o tempo todo comentando aqui, são quase que termos intercambiáveis, né? Não é a realidade no Notion, porque o Notion também tem o conceito de tabelas que são mais estáticas, são textos, são mais estruturante de texto, né? Aqui não, aqui é tudo dinâmico e realmente conteúdo de dados que a gente pode até fazer contas, fazer formas, fazer relação entre eles. Mas elas são, na forma que a gente está vendo aqui, são bases de dados que estão numa apresentação de tabela. Eu vou mostrar para vocês um conceito que é o conceito de views. Perceba? Então, a gente vem aqui do lado
do nomezinho da tabela que a gente já tinha e cria uma nova view. Essa nova view, eu vou usar ela no formato galeria. Vamos dar um nome aqui. Contas. Esse formato galeria, ele vai mostrar as nossas várias contas, uma ao lado da outra. Se tivesse fotos, se a gente tivesse qualquer outra coisa, a gente poderia usar. E isso que é o legal do Notion, ele é um formato bem adequado para você mostrar imagens, mas que vai ficar bonito nesse formato sumarizador que a gente está fazendo aqui. Bom, então o que a gente quer fazer aqui? Primeiro a gente volta aqui no nosso layout de galeria e esconde o título. Viu ali, né? Sumiu aquele contas dali, porque a gente não quer ficar aparecendo esse nome ali, porque nós vamos usar esse daqui como referência. Preview quer dizer qual que seria o conteúdo que viria aqui, né? Se a gente tivesse uma imagem na tela, como capa da página, ou o conteúdo. Se a gente tivesse aqui algum campo de imagem, ele mostraria aqui. A gente não quer, não precisa. O tamanho do card, a gente pode deixar ele em medium ou small. Vamos deixar em medium, porque a gente tende a não ter muitas contas, e assim ele tem mais espaço para a gente mostrar os dados. E é isso. Enquanto aqui no layout é isso que a gente quer fazer. Nós vamos então criar algumas propriedades que a gente quer usar para deixar o visual mais legal, mais bonito nessa nossa visão de galerias aqui. Vamos lá. Então a propriedade que a gente quer criar, rótulo, despesas, vai ser texto. A gente quer criar um novo texto, rótulo, então, receitas, e um novo rótulo que vai ser rótulo, saldo. Vocês não estão entendendo nada, né? É uma prática de ajudar a organizar o visual. Esses campos não vão ter muita utilidade para a gente, a não ser organização visual. Vamos agora ver essa propriedade aqui. Então aqui, ó. Aqui estão todas as propriedades, né, de uma conta. E aqui estão os 3 campos que a gente acabou de criar. Rótulos de despesas, rótulos receitas e rótulos saldo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar rótulo de despesa, total, despesas. Total, receitas e saldo. Então perceba que esses 3 campos que a gente acabou de criar já estão aparecendo aqui, porque por serem texto e já existia essa nossa view, o Notion já deixou eles visíveis aqui. Antes a gente só estava aparecendo a conta banco, mas vamos voltar aqui na edição da nossa view. Então aqui, ó, 4 propriedades já são mostradas. Como que ia ficar se a gente não tivesse esses campos? Deixa eu mostrar que eles são realmente um campo só de exibição, mas é um campo de exibição que é bastante útil para a gente. Vamos pegar os nossos campos aqui de despesas totais, receitas totais e saldo. Se a nossa tabela ficasse assim, se a nossa galeria, desculpa, né, o nosso card da galeria ficasse assim, ia ficar muito estranho, né? Porque você não vai saber aqui, o que é o saldo, o que é a despesa. Então, os rótulos que a gente criou, eles vão ter o propósito de servir aqui essa exibição. Então, vamos voltar eles aqui. Os rótulos, os 3 rótulos. O nosso primeiro aqui, as despesas. Então, eu vou puxar o rótulo de despesas aqui para cima. Aí já fica lá um separador. Total de despesas, 480. Os próximos são as receitas. Então, vamos puxar o rótulo de receitas para antes do nosso sumarizador de receitas. E o rótulo de saldo para de saldo. Então, já ficou mais bonitinho, ficou ali mais organizado e cada informação aparecendo embaixo do rótulo. Então tá aí. O que ficou estranho aqui é que cada um desses rótulos tem o mesmo peso visual dos montantes. A gente não quer isso, né? E a outra coisa que está estranha aqui é que ele ainda está mostrando o preview. Então a gente não quer um preview. Vamos tirar o preview, beleza? Fica bem melhor assim. Então, o tio da conta e depois a gente quer arrumar um pouquinho isso daqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar lá na edição do nosso campo. A gente podia até ter feito isso antes, mas eu achei mais legal mostrar assim para vocês perceberem que essa dica é bem legal, que você pode configurar como você quer que esse seu texto apareça lá. A gente poderia colocar aqui as despesas em vermelho, por exemplo, né? As receitas em verde, mas eu acho que para o meu gosto, eu gosto dele mais clean, então eu vou colocar um cinza mais leve. E vocês vão ver que vai fazer uma diferença legal, né? Vai deixar o destaque para os montantes, mas ainda assim dando um rótulo para eles. Voltando lá para a visão, fica bem melhor. Poderia fazer vermelho, verde, do jeito que você preferir. Mas aqui eu gosto mais de deixar assim. O que mais que nós vamos fazer agora? Cada vez que você for criar uma rota, você tem que fazer isso. Ir lá e criar o texto do rótulo, mudar a cor, etc. Não, né? Para isso, tem o conceito de templates, que é justamente o que nós vamos usar agora. Então eu já vou deixar pronto aqui o template
né, tem aqui embaixo o criar um template. Vamos criar. Então percebe que aqui ele já cria, já deixa esse aviso aqui, né, que você está editando um template na base de dados conta. Aqui a gente não vai fazer muita coisa, né? Vamos colocar então aqui nova conta, para a gente saber que é o template criando uma nova conta. E aqui a gente já vem e deixa pronto o rótulo das despesas. Despesas tais. Vou fazer esse aqui vermelho, tá? O laranjinha aqui, ó. Vamos fazer assim. Porque aí vocês já percebem qual que é a diferença de um template e um dado que a gente já editou numa linha nossa. Vamos colocar o rótulo de receitas. Tais. E vamos formatar esse cara aqui agora no verdinho. E o saldo, como a gente quer sempre estar com a conta em azul, vamos colocar aqui o saldo em azul. Beleza, isso aqui é um template, quer dizer, sempre que a gente criar uma nova conta, eu posso usar esse template ou não. Se eu usar esse template, esses dados que a gente já preencheu aqui, já vêm preenchidos por padrão. Perceba que aqui a nossa conta do Banco 1 não mudou nada, tá tudo aqui com as corzinhas antigas. Vou criar aqui então agora, eu venho aqui na novo, e aqui está o nosso template, nova conta. Então eu vou criar uma nova conta usando esse template. Já agora, eu não estou mais editando o template, não tem. Aqui eu já estou criando uma nova conta. Ele vem com esse nome padrão e eu vou colocar aqui conta banco 2. E vamos colocar aqui um saldo inicial de 400. Voltando lá. Página. Tá vendo que na conta banco 2 que a gente criou com esse novo template, ele já vem com as cores que a gente determinou lá. Mas aquela que eu tinha criado aqui antes, não. Ela continuou com as cores que eu já tinha determinado. Então, isso é flexível nesse sentido novo. Você pode configurar diferente cada uma desses registros, desses dados que a gente está entrando na nossa base de dados. Então agora, para a gente encerrar a parte da conta, podemos apagar essa vista aqui, porque ela é só uma vista, nada mais do que isso, não é a nossa tabela em si. A gente pode apagar também essa conta, que a gente não vai usar ela, e tá com esse visual todo coloridinho, que eu já falei particularmente não gosto muito, mas para quem gosta já tá aí como fazer. E o que podemos fazer ainda por último aqui na conta, para não ter que aparecer isso daqui toda vez que a gente vai mexer numa conta que a gente tem aqui, a gente poderia esconder a maioria desses campos aqui, especialmente esses de rótulo, que a gente já sabe que não vai precisar ficar editando, mexendo o tempo todo. Então a gente clica aqui para customizar a página, e aqui tem todos os campos, as propriedades que a gente tem e quais que a gente gostaria de mostrar. O saldo a gente não precisa mostrar o link com as despesas, a gente não precisa mostrar o link com as receitas. Os campos de receitas totais sim, e os rótulos também a gente não precisa mostrar. Então vamos colocar aqui em sempre esconder. E o saldo a gente deixa. Então fica uma visão bem mais clean, mais limpa da conta. Bom, agora vamos também melhorar o visual aqui das receitas e das despesas. E aqui a gente vai usar uma outra vista que não é essa de galeria que a gente usou aqui em cima. Aqui a gente vai usar uma vista que é lista, é uma vista de lista. Vamos colocar aqui então o nome receitas. A gente esconde o título da base de dados e a gente pode já apagar essa daqui também, que a gente não vai usar agora. Beleza, e o que a gente quer mostrar nessa lista aqui? A gente vai querer mostrar aqui também o valor, além das datas. Que vai ficar mais uniforme, mais bonitinho se a gente trocar essa ordem, não no filtro. Se a gente trocar essa ordem, o valor ficar antes da data. Que aí a ordem aqui vai fazer diferença, porque as datas vão estar sempre alinhadas e os valores não. Se eu colocar o valor de lá, ele fica... o desalinhamento do valor também desalinha as datas. Então, gosto mais assim. Vamos fazer a mesma coisa aqui para as despesas. Beleza, esse passo estamos concluídos. Vamos então para o nosso último passo. O que a gente vai fazer agora é dar um visualzinho mais bonito para a página, né? Então, a primeira coisa que eu particularmente gosto de fazer é vir aqui e mudar
para a página ocupar o espaço todo. Então assim ela não fica só ali centralizada. Se você tiver várias contas aqui, vai ficar bem mais legal de mostrar. E a outra coisa que eu vou fazer aqui é usar esse comando aqui de fazer 2 colunas. Então a gente arrasta a base de dados de receitas para cá e a base de dados de despesas para cá. Eu gosto de puxar aqui para ficar uma ao lado da outra, porque assim ocupa menos espaço e fica bem mais aproveitado, né? Porque depois, quando você tiver várias receitas e várias despesas aqui, elas vão crescer uma ao lado da outra e não uma embaixo da outra, né? E as contas vão espalhar aqui na lateral para ocupar tudo numa mesma linha. Então dá um visual bem resumido, bem enxuto para a página toda. Por último agora, vamos colocar alguns ícones para a gente, de novo, né, usar um emoji colorido, como esse daqui, por exemplo, ou usar esses ícones aqui que são um pouco mais sóbrios, apesar de você poder escolher cor para eles, né? Eu prefiro esse daqui, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um cartão. Vou pegar para esse template um padrãozinho cinza, tá? Para as contas, vamos fazer o seguinte: eu já vou editar o próprio template e vou mostrar uma coisa que é legal que os templates permitem a gente fazer, né? Se vocês se lembram, a gente pegou esse template, criou para uma nova conta, a gente colocou os rótulos de despesas aqui, estão os coloridos. Então eu vou voltar aqui para ser os cinzas, porque eu vou usar esse template em cima da conta que a gente já tem, para vocês verem que o Notion consegue aplicar templates mesmo em dados já existentes. Então, vamos, por exemplo, escolher um ícone aqui. Vou pegar esse daqui, vou escolher o cinza novamente. Quando a gente olha aqui, ó, o template de uma nova conta já está usando esse ícone. Só que esse template ainda não foi aplicado nessa conta. Se a gente quiser aplicar ele nessa conta, é só clicar aqui. A gente vai ver que ele aplica e ele já joga o ícone aqui. Então os templates funcionam assim: em qualquer valor que eu não tivesse ainda adicionado nas propriedades aqui, que estivesse adicionado no template, ele ia sobrescrever, né? Ele ia preencher aquela propriedade não preenchida, né? E é o que aconteceu com o ícone. Então, meu template tem um ícone, essa minha conta não tinha um ícone, agora ela tem, porque eu apliquei esse template em cima de uma conta já existente. E aqui para receitas, vamos escolher um ícone também aqui para as nossas receitas. Vou aproveitar e fazer o seguinte: vamos criar um template também para as receitas, porque aí a gente pode fazer, né, criação de novas receitas daqui para frente, que já vão sempre aplicar o ícone que a gente quer. Vamos ver aqui, positivo, acho que esse mais fininho aqui tá mais legal. Vamos com esse. E agora a gente pode usar o mesmo truque, ficou parecido aqui com o novo template, ó. A gente pode usar o mesmo truque de aplicar, né, um template que já existe em uma receita que já existe. Então aparece o ícone lá para o nosso aluguel, já aparece aqui também salário de junho como uma nova receita e a loteria também. Então já foi aplicado o visual aí para elas. Fazer agora para as despesas também. Criamos um template para as despesas que vai se chamar nova despesa. A gente escolhe um ícone. Não precisa salvar, ele salva automático. E aí já vamos aplicar para cada despesa que a gente tinha criado. Aplicar um novo template. E é isso. Está feito. Nosso template está pronto. E a partir de agora é só registrando seus dados, criar suas contas e fazer o seu acompanhamento financeiro. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que
esse tutorial, esse passo a passo tenha servido para ensinar alguns truques do Notion para vocês. Se vocês quiserem, eu já vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para baixar esse template já pronto, né? Então, caso tenha algum passo que vocês não consigam seguir, vão ter o template ali pronto. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele em duas versões. Vou deixar ele nessa versão mais sóbria aqui, toda cinza e preto que eu criei, e vou fazer uma versão mais colorida também, porque eu sei que cada um tem um gosto diferente. Então eu já vou deixar os dois templates aqui criados e linkados aqui na descrição para vocês poderem baixar e seguirem o tutorial com eles à mão ou não, como preferirem. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso template de acompanhamento financeiro light, se a gente quiser dar um apelido para ele, né? Ele é bem simples, mas eu acho que serve bastante para a gente fazer um tutorial. Ele cobre bastante aspectos do Notion e vai ensinando como que a gente constrói pouco a pouco mais complexidade. Se vocês levarem esse vídeo a 10 likes, só 10 likes, eu faço um passo a passo de um acompanhamento financeiro mais completinho. Lembrando que os links desses aqui, esses dois, o simples e o colorido, estarão na descrição. E é isso. Se vocês tiverem novas ideias do que a gente poderia colocar no acompanhamento financeiro mais completo, deixa nos comentários também. Prometo que eu considero assim que chegar nos 10 likes. Beleza? Valeu, Brasil. Obrigado pela atenção.